Abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 13, até o versículo 22. Faremos a leitura em 1 Pedro, capítulo 3, verso 13 a 22. Amém? Vamos colocar em pé, a gente fazer a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes, o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Vamos orar? Estenda suas mãos, ore por mim. Pai, essa é a tua bendita e poderosa palavra que nós acabamos de ler. Oramos para que teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, e que pela tua palavra sejamos edificados, pela tua palavra sejamos ministrados, pela tua palavra sejamos corrigidos, pela tua palavra sejamos encorajados, animados, pela tua palavra sejamos transformados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos, com a sua Bíblia aberta nesse texto, em nome de Jesus. Nós estamos estudando a primeira epístola de Pedro. Hoje estaremos estudando o capítulo 3, verso 13 a 22. E aqui, como na epístola de um modo geral, a temática da perseguição, do sofrimento, ela é abordada de forma muito clara e de forma muito precisa. E aqui Pedro começa falando sobre o sofrimento do cristão. E como Cristo também se tornou um exemplo de sofrimento, como tenho dito, desse sofrimento redentivo, porque tem um propósito espiritual, o sofrimento de Cristo, assim como o sofrimento do cristão deve ter um propósito espiritual. Amém? E como é que nós lidamos com o sofrimento? Quais são os ensinos que nós encontramos aqui nesse texto sobre esse tema, sobre esse assunto? Primeira coisa, ele fala sobre a prevenção do sofrimento desnecessário. Existem sofrimentos que nós, como cristãos, nós não precisamos passar. Existem sofrimentos que são sofrimentos desnecessários. E aí no versículo 13 ele começa falando dessa prevenção. Como nós podemos estar prevenidos contra esses sofrimentos desnecessários? E aí ele fala assim no versículo 13: ora, quem há de vos maltratar, se fordes zelosos do que é bom ou do bem? Né? Quem há de vos maltratar,
se for zeloso do bem. Isso aqui é uma prevenção para os sofrimentos desnecessários. Claro que Pedro está falando isso de modo geral. Ele está colocando aqui uma generalidade. De modo geral, se nós fizermos o bem, de modo geral, se nós formos pessoas íntegras, honestas, que buscam o bem comum, o bem coletivo, nós não seremos maltratados. Isso aqui é o geral. E por isso também isso é uma prevenção. Existem sofrimentos na vida do cristão que são desnecessários. São sofrimentos que nós podemos sofrer como consequência dos nossos erros, como consequência da nossa desobediência a Deus, da nossa rebeldia a Deus, ou de fazermos o mal contra alguém. Então existem sofrimentos que são desnecessários. E Pedro fala sobre isso aqui. Então, ao praticar o bem, ao sermos zelosos do que é bom, ao sermos zelosos do bem, nós seremos guardados de modo geral de experimentarmos maltratos. No versículo 14, então, Pedro fala sobre a bem-aventurança ou a felicidade do sofrimento. Parece até uma contradição. Não é verdade? Como é que nós podemos encontrar bem-aventurança no sofrimento? Como é que nós podemos encontrar bem-atitude no sofrimento? Como nós podemos encontrar felicidade no sofrimento? Pois Pedro está dizendo que é possível encontrar felicidade no sofrimento. No versículo 14 ele diz, 1 Pedro 3,14, ele diz: mas ainda que venhais a sofrer, por causa de quê? Da justiça. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Por quê? Porque, como eu disse, Pedro está escrevendo para uma igreja que está debaixo de severa perseguição. Eles estavam sendo perseguidos por serem cristãos. Eles estavam sendo perseguidos por temerem a Deus. Eles estavam sendo perseguidos porque eles haviam se convertido ao Senhor. E além de perseguido, ele está escrevendo para uma igreja que estava dispersa por todas as regiões ali da Ásia Menor. Então ele diz: olha, não fiquem preocupados, não fiquem assombrados com as ameaças deles, dos perseguidores de vocês, daqueles que caluniam a fé de vocês, daqueles que zombam da fé de vocês, daqueles que perseguem vocês porque vocês são crentes, porque vocês são tementes a Deus, porque vocês são servos do Senhor. E ele diz: bem-aventurados sois, se você sofrer por causa da justiça, não pelos seus próprios erros, não pela sua própria desobediência, não pelas suas próprias desonestidades, mas como servos da justiça. Se você sofrer como servo da justiça, você é abençoado, você é feliz, você é bem-aventurado. E eu creio que Pedro, ele tinha em mente as palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, quando Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Perdão, Mateus 5, 10 a 12, não Mateus 5, 16, eu citei o texto errado. Então nesse texto Jesus fala da bem-aventurança de ser perseguido por amor ao Senhor, de ser caluniado pelo amor ao Senhor, de receber mentiras por amor ao Senhor. Então você tem que entender isso, que há uma bem-aventurança, que há uma felicidade, embora pareça ser uma contradição, mas não há felicidade em ser perseguido por amor à justiça. Há uma bênção em sofrer por amor a Cristo. Há uma bênção, você será recompensado. E é isso que Pedro está trabalhando aqui nesse texto. E ele nos vai mostrar então que há uma oportunidade no sofrimento. Ele fala da prevenção do sofrimento desnecessário, ele fala da bem-aventurança do sofrimento redentivo, do sofrimento por Cristo, e ele diz também que no sofrimento há uma oportunidade. Qual é a oportunidade que nós temos quando estamos sofrendo por Cristo? Quando nós estamos sofrendo perseguição, afrontas, quando estão mentindo com o nosso nome por causa de Cristo, qual é a oportunidade que nós temos? A oportunidade de testemunhar de Cristo. E é sobre isso que ele fala no versículo 15, quando ele diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então santifique a Cristo como Senhor no seu coração.
Cristo é Senhor da sua vida, Cristo é Senhor do seu coração. Ele precisa ser santificado como Senhor do seu coração. E você tem que estar preparado, mesmo debaixo de afronta, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de calúnias, mesmo debaixo de mentira, porque você é crente, porque você teme a Deus, porque você honra a Deus, você está sendo perseguido, caluniado, afrontado, sofrendo. Mesmo assim, você precisa estar preparado para responder. Olha só, você precisa estar preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Porque as pessoas vão querer saber a razão da esperança que há em você. As pessoas vão querer saber a razão da alegria que há no seu coração. Apesar do sofrimento, apesar da luta, apesar da batalha, elas vão querer saber por que você se mantém feliz, por que você se mantém alegre, por que você se mantém esperançoso, por que há esperança no seu coração. E você tem que estar preparado para responder. Então, no sofrimento do cristão, há uma oportunidade de evangelismo. No sofrimento do cristão, há uma oportunidade para testemunho. No sofrimento do cristão, há uma oportunidade para a gente testemunhar de Cristo. Porque o alvo final é que a gente alcance pessoas para Jesus. Amém? Para que através de nossa vida, pessoas se convertam a Cristo. Como nós ouvimos lá ontem no RPM, o apóstolo ministrando para nós, ele disse: cada um tem a sua luta, o seu desafio. E ele usou o exemplo daquele rapaz que subiu ao monte. Vocês viram como foi que ele subiu ao monte? Na cadeira de roda. Carregado na cadeira de roda, estava lá no monte. E aí o apóstolo disse: nós não temos pena dele. Ele está levando o seu próprio fardo, a sua própria batalha, a sua própria luta. E todos nós aqui temos a sua própria luta. Mas no meio de nossas lutas, dos nossos fardos, das nossas batalhas, nós precisamos testemunhar de Cristo. Nós precisamos decidir testemunhar do Senhor, decidir testemunhar de Cristo em nossa vida, para aqueles que estão à nossa volta. E aí ele deu testemunho, o apóstolo deu testemunho de Henrique, que é um filho de um pastor, que nasceu sem os braços e sem as pernas. Quem conhece Henrique aqui? Algumas pessoas conhecem. E ele nasceu nessa condição, mas ele fez dessa condição um testemunho. E esse rapaz, ele sai pelo mundo todo testemunhando, encorajando os jovens, ministrando os jovens, apesar de não ter os dois braços e as duas pernas. Só tem um tronco. Olha que coisa tremenda. Ele tem aquela condição, mas ele aproveitou toda essa situação, essa condição, para fazer daquilo um testemunho. Ele podia ficar ali na casa, deprimido, dizendo assim: puxa vida, eu sou filho de pastor, os meus pais são pessoas de oração, e eu nasci nessa condição, sem braço, sem perna. Não, ele não faz isso. Ele aproveitou aquela condição de luta, de sofrimento, para fazer disso um testemunho de Jesus. E encoraja outros jovens, e ministra para jovens, para adolescentes, vai nas escolas. Ele ministra no mundo todo. Então nós precisamos, queridos, fazer dos sofrimentos que nós enfrentamos por Cristo, das batalhas que nós enfrentamos por Cristo, um motivo de testemunho, para testemunhar de Cristo para outras pessoas, levar pessoas a Jesus, uma oportunidade. Então ele está dizendo: olha, você tem a oportunidade, no meio do seu sofrimento, no meio da sua batalha, no meio da sua luta, no meio do seu desafio, no meio da sua peleja, você tem a oportunidade de dar testemunho de Jesus, de dar testemunho de Cristo. Agora, como é que você vai fazer isso? Aí, no verso 16, ele fala que o modo de fazer precisa ser um modo sábio. Ele diz assim: fazendo o quê? Dar esse testemunho, respondendo às pessoas que nos perguntam sobre a esperança que há em nós. Ele diz: fazendo, todavia, com o quê? Com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam mal contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então no verso 15 ele fala que nós precisamos aproveitar o sofrimento como oportunidade para testemunhar de Jesus. Mas no verso 16 ele diz como é que nós vamos fazer isso, de que maneira, de que modo nós vamos fazer isso. A gente vai fazer com mansidão e temor. Não é julgando os outros, não é nos sentindo melhores do que os outros, não é tentando dizer para todo mundo que eles vão para o inferno, que só a gente vai para o céu. Não é assim. É com mansidão, é com sabedoria, é com temor do Senhor, é com boa consciência, que significa um bom testemunho.
é sendo farol para as pessoas, é permitindo que a luz de Cristo brilhe em nós de tal forma que nós possamos apontar o caminho através de nossa vida. É permitir que o perfume de Cristo exale de tal maneira na nossa vida que a gente possa exalar esse bom perfume de Cristo e atrair as pessoas por causa desse perfume de Cristo que há em nós para Jesus. Então nós precisamos fazer isso com mansidão, com temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso procedimento em Cristo. Então tem pessoas que vão falar mal de você, porque você é crente, só por isso. Tem pessoas que vão falar mal de você, porque você teme a Deus, porque você vive uma vida íntegra, porque você vive uma vida que honra a Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, a sua principal batalha vai ser na sua família. O seu principal campo de batalha vai ser na sua família. Quando eu me converti, eu lembro que eu enfrentei uma luta imensa com os meus pais, que na época não eram crentes ainda. Principalmente com minha mãe. Era uma perseguição, era, sabe, uma luta, uma batalha. E eu perseverei, orando, jejuando, me trancava naquele quartinho lá do fundo e ficava ali orando, chorando pela minha família, intercedendo pela minha família, o que eu faço até hoje, irmãos. Todo santo dia eu oro pela minha família, todo santo dia, porque eu sei que uma das principais batalhas que a gente enfrenta onde? Na família. Nosso principal campo de batalhas depois da nossa mente é aonde? Na família. Porque quando o inimigo não pode contra você, ele vai tentar atingir alguém da sua família para te atingir diretamente e depois, consequentemente, atingir o coração do Senhor. Você está entendendo? Então todos nós enfrentamos isso. E nós precisamos dar testemunho para a nossa família. Então muitas vezes a família é a primeira que se levanta, ou alguns da família, contra a sua fé, contra o seu testemunho. Relembra o seu passado, fala de coisas que aconteceram no seu passado, sabe? E se você fica aborrecido, ou nervoso, ou chateado, você não é crente? Por que você está fazendo isso? Porque ele se esquece da nossa humanidade, muitas vezes até na nossa humanidade, em coisas que são naturais do humano. Se a gente mostra um pouquinho de vulnerabilidade, já vem um dedo acusador apontando para nós. Então observe que muitas vezes essa batalha começa em casa, começa na família. E às vezes não é nem na família estendida. Às vezes é no núcleo familiar, aqueles que moram na própria casa, naquele núcleo familiar ali. Por isso a Bíblia está dizendo que nós precisamos fazer isso que é testemunhar com mansidão, com temor de Deus em nosso coração, com boa consciência. Aí ele diz, de modo que, ou de maneira que, naquilo que falam mal contra vocês, naquilo que estão falando mal contra vocês, eles fiquem envergonhados pelo bom procedimento de vocês. Porque muitas vezes o inimigo vai fazer de tudo para tirar você do sério, usando pessoas até de casa. Já prestou atenção que às vezes quando você está na hora de vir para o culto, acontece um bocado de coisa para tentar tirar a tua paz? Sim ou não? O pente some, você está passando a roupa queima, o inimigo atiça um lá e começa uma briga desnecessária. Quem já prestou atenção em que essas coisas acontecem muitas vezes? E aí você fica dizendo, meu Deus, por que isso? Aí se você sai do sério um pouquinho, aí já é motivo, não vou mais não. Então muitas vezes são nas pequenas coisas, nós precisamos estar vigiando o tempo todo, nós precisamos estar com nossos olhos espirituais abertos, com a nossa antena espiritual antenados no Senhor. Por quê? Porque há uma batalha. Vocês estão entendendo? Diga amém. Há uma batalha. Então ele diz, para que naquilo que falam mal contra vocês, fiquem envergonhados pelo seu bom procedimento. Então até naquilo que a sua família, ou amigos, ou terceiros, ou pessoas próximas a você, ou mesmo longe, estão usando para difamar você, eles vão ficar envergonhados, porque eles não terão o que acusar você, e muitas vezes vão acusar você da tua fé, como foi o caso de Daniel.
Eles tentaram pegar Daniel de todo jeito. Não foi assim? Tentaram pegar Daniel de todo jeito. Não encontrou nada no caráter de Daniel que pudesse acusar Daniel, que pudesse difamar Daniel. Não encontraram nada, porque o caráter de Daniel era um caráter íntegro, irrepreensível. Aí eles falaram, então, se a gente não consegue pegar ele pelo caráter dele, a gente vai pegar ele pela fé dele. E fizeram uma lei que Daniel, consequentemente, ia cair naquela lei, porque Daniel não ia obedecer aquela lei. A lei era que tinha que se adorar ao rei, e Daniel não ia fazer isso. Que você tinha que fazer uma oração somente ao rei, durante o mês inteiro, e Daniel não ia fazer isso. Daniel orava ao Deus verdadeiro. Daniel não reconhecia rei humano algum como Deus. Daniel não reconhecia como Deus nenhum outro ser, no seu Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Então eles pensaram, se a gente não consegue pegar Daniel no caráter dele, na conduta dele, no procedimento dele, se ele não faz falcatrua aqui no governo, se ele não faz nada de errado aqui, a única forma de a gente pegar Daniel é por meio da fé dele. Mas aí eles ficaram envergonhados, porque Daniel perseverou em seguir o Senhor, e Deus honrou Daniel. E a Bíblia diz, naquilo que falam mal de vocês, eles vão ficar envergonhados. Se você se mantiver íntegro, se você se mantiver fiel a Deus, se você se mantiver temente a Deus, se você se mantiver na palavra de Deus, apesar das circunstâncias, naquilo que eles estão falando mal de você, eles serão envergonhados. Porque Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua integridade, Deus vai honrar o seu sacrifício, Deus vai honrar a sua renúncia, Deus vai honrar a sua oração, Deus vai honrar a sua vida íntegra diante do Senhor. E aqueles que falam mal de você por causa da sua fé serão envergonhados. Vocês estão entendendo, povo lindo do Senhor? Deus vai calar a boca do inimigo. Deus vai calar a boca do inimigo, em nome de Jesus. E toda palavra contrária a você será reprovada em nome de Jesus. Então você tem que crer nisso. Você tem que crer nisso. E Deus vai usar o teu testemunho para impactar os da sua casa, os da sua família, os que estão falando mal de você, aqueles até que não gostam de você só porque você é crente, só porque você é de Deus. Tem pessoas que, sabe, o diabo coloca um ódio no coração delas por você. Você vê que é uma coisa espiritual. Tem pessoas que eu olho no olho delas e vejo o ódio que elas têm por mim. E eu digo, meu Deus, eu olho para o meu coração e vejo assim, som do meu coração. Esse dia mesmo eu estava comentando com minha esposa, de um casal, mais especificamente de uma pessoa, um homem, que eu vejo isso e eu falo, meu Deus, o que foi que eu fiz a essa pessoa? Eu som do meu coração e eu vejo, eu não fiz nada com esta pessoa. Consciência diante de Deus, de mal, que pudesse gerar nessa pessoa ódio. Pelo contrário, só fiz o bem a essa pessoa. Mas a gente sente um ódio, uma raiva. Então isso acontece, queridos. Você está entendendo? Isso acontece. Mas você tem que ficar em paz, porque se você permanecer fiel ao Senhor, permanecer íntegro ao Senhor, permanecer desejando o bem, mesmo daqueles que desejam o seu mal, orando pelo bem daqueles que desejam o seu mal, Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. E Deus vai usar o seu testemunho para alcançar até aqueles que não gostam de você. Para alcançar para Jesus até aqueles que não gostam de você. Amém? Agora, Pedro vai nos falar no versículo 17: porque se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que por ter praticado o mal. É o propósito do sofrimento. Se for da vontade de Deus. Nem sempre Deus quer que você sofra. E você também não tem que gostar do sofrimento. Ninguém aqui é masoquista para gostar do sofrimento. Ah, que coisa boa é sofrer. Não, ninguém gosta de sofrer. Pelo menos eu não gosto, né? Agora, se for a vontade de Deus, porque existem sofrimentos que são a vontade de Deus para a nossa vida, que é o próprio Deus que está nos conduzindo por aquilo ali, para testar a nossa fé, para nos forjar na fornalha dele, para refinar o nosso caráter. Como o próprio Jesus, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4 e também em Lucas 4,
que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Foi o Espírito Santo, não foi o diabo que levou Jesus ao deserto, foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. Então tem desertos que é Deus que nos leva, e tem desertos que somos nós mesmos que criamos para nós. Tem desertos que são provisões de Deus para o nosso treinamento, é o treinamento dos filhos. Deus treina os seus valentes no deserto. Nenhum valente de Deus foi treinado sem passar pela escola do deserto, nenhum. Pode ler na Bíblia. Todos os grandes homens de Deus, todos os heróis da fé que aparecem na galeria da fé de Hebreus, capítulo de número 13, foram treinados por Deus na escola do deserto, das batalhas, da forja, das lutas intensas, das pressões intensas, das batalhas intensas, dos desafios intensos. Foram homens e mulheres treinados por Deus na forja, forjados por Deus no meio do fogo. Era um sofrimento que tinha um propósito de Deus para treiná-los para coisas grandes. Foi assim com José, foi assim com Gideão, foi assim com Jefté, foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com o próprio Jesus. Nem o Filho de Deus foi poupado de passar pela escola do deserto. Agora, eram sofrimentos com propósito, eram sofrimentos que estavam de acordo com a vontade real de Deus. Por isso que o texto diz: se for da vontade de Deus, verso 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o que é bom do que praticar o mal. Então, quando é da vontade de Deus, é bom a gente sofrer por praticar o que é bom, não praticando o mal. Porque não é da vontade de Deus, não é da vontade de Deus que você sofra praticando o mal. Vocês estão entendendo? Não é a vontade de Deus que vocês sofram praticando o mal. Não é. Não é a vontade de Deus que você sofra praticando o mal. Então, quando alguém sofre consequência do seu erro, da sua desonestidade, da sua desobediência a Deus, do seu mau testemunho, do seu mau caratismo, aí não é a vontade de Deus. A pessoa está sofrendo simplesmente consequência do seu erro. Então, por exemplo, uma pessoa que rouba e vai parar na cadeia por ter roubado, ela não pode dizer assim: olha, esse sofrimento é da vontade de Deus para a minha vida, é um sofrimento justo, Deus está me provando. Não, esta pessoa está simplesmente experimentando a consequência do seu erro. Então nós precisamos diferenciar o que é o sofrimento como consequência do nosso erro e o que é sofrimento redentivo. Sofrimento redentivo é todo sofrimento que você passa por Cristo e que vai resultar em crescimento espiritual para a sua vida e vai resultar na glória de Deus, vai resultar na transformação de vidas, que pessoas serão transformadas através da sua vida por meio daquele sofrimento, por causa do seu testemunho no meio daquele sofrimento. Entenderam, gente? Ele diz no versículo de número 18: pois também Cristo morreu uma única vez pelo pecado, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Agora está dando um testemunho de Cristo e colocando Cristo como exemplo. Ele está falando de sofrimento do cristão e agora está colocando Cristo como esse exemplo desse sofrimento redentivo. Aí a pergunta: Cristo sofreu por fazer coisas erradas, sim ou não? Não. Cristo sofreu por ser desonesto, por ser adúltero, por ser ladrão, por ser assassino? Não. Cristo sofreu o que a Bíblia chama de sofrimento redentivo. Ele sofreu injustamente. O justo sofreu pelos injustos, que somos nós. O inocente sofreu em lugar do pecador. Esse é o sofrimento redentivo, é o sofrimento que vai resultar na glória de Deus e na libertação de vidas. Ele diz: porque Cristo também morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Para quê? Para nos conduzir a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, ou como diz algumas versões, pelo Espírito. E aí o texto continua dizendo: no qual, ou seja, no Espírito também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esse é um versículo muito controverso, de muitas interpretações. Está dizendo que Cristo foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão. O consenso de muitos estudiosos é que ele foi,
em espírito e pregou aqueles espíritos aprisionados, os espíritos malignos, e proclamou vitória sobre esses espíritos. Não é uma pregação de arrependimento, mas é uma pregação de vitória, de triunfo sobre esses espíritos que estavam e que estão aprisionados. Outros acreditam que que o Espírito que ressuscitou a Jesus, o Espírito de Cristo pregou através de Moisés para o povo antediluviano, que nesse momento estavam aprisionados, mas que no tempo de Noé não estavam, eram pessoas que viviam na terra. São várias interpretações. A grande verdade é que o Senhor proclamou sua vitória sobre a morte e sobre o pecado. Ele diz no versículo 20: os quais no outro tempo foram desobedientes, quanto a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Por isso que muitos acreditam que esses espíritos que ele fala aqui, que estavam em prisão, na verdade, eram os antediluvianos, que na época que Noé pregou, que o Espírito de Cristo pregou através de Noé, eles estavam vivos, mas que agora, no tempo em que Jesus ressuscitou, eles estavam aprisionados, como espíritos aprisionados. Mas olha que interessante, Noé foi um pregador da justiça, um proclamador de Cristo, e ele pregou durante cerca de 120 anos, pela salvação, 120 anos, pela salvação das pessoas, proclamando arrependimento. A terra estava coberta de violência, e a Bíblia diz que aquelas pessoas não ouviram a pregação de Noé. E a Bíblia diz que esse é o tempo que nós vivemos. Os dias que antecedem a volta de Jesus são dias semelhantes aos dias de Noé. A Bíblia diz que nos dias de Noé, Jesus que disse isso, nos dias de Noé, enquanto Noé pregava, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca e fechou a porta, e Deus fechou a porta. Ou seja, elas viviam suas vidas comuns, sem se importar com o dia do juízo, que seria o dilúvio. Elas estavam vivendo um dia após o outro, sem se importar, até o dia que Noé entrou na arca. Ele diz: assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Como foi no dia de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. As pessoas estarão comendo, bebendo, casando-se, dando-se casamento, ou seja, estarão vivendo a sua vida, sem se importar, sem pensar no futuro, sem pensar no amanhã, até o dia que o Senhor rasgará os céus, a trombeta vai soar, os que morreram em Cristo serão ressuscitados, e os crentes fiéis ao Senhor serão arrebatados para encontrar com Ele nos ares. Amém? Vai ser da mesma forma. Só que ele está dizendo aqui que Noé pregou, as pessoas não se arrependeram, e somente 8 pessoas entraram na arca. E quem foram essas 8 pessoas? Quem foi as 8 pessoas que entraram na arca? A família de Noé. Então, aqui tem uma lição para mim e para você. A nossa principal missão é a nossa família. A nossa principal missão é a nossa família. Por isso eu disse para vocês, olha, todo dia eu oro pela minha família. Todo dia. Oro pela minha família. De vez em quando tem uns ataques, eu levanto em Deus e oro, e guerreio, e digo: diabo, solta a minha família, bata em retirada, e entro na luta espiritual, pela minha casa, pela minha família, pelo meu lar. Não só pela minha família, o núcleo, né, esposa e filhos, mas a família estendida. Então eu preciso fazer isso, nós precisamos fazer isso, irmãos, todos os dias. Porque se você não conseguir levar mais ninguém para o céu, se você não conseguir levar mais ninguém para o céu, eu quero profetizar que pelo menos a sua casa você vai levar, em nome de Jesus. Pelo menos a sua família você vai levar, igual Noé. Alguns dizem que Noé não foi um grande pregador, porque Noé pregou 120 anos e ninguém se converteu. Você sabe o que é pregar 120 anos sem uma conversão, irmãos? Sem uma sequer. Por isso que você não pode comparar ministérios, irmãos. O nosso erro hoje é ficar comparando ministérios. É um erro terrível que os crentes fazem hoje, comparar ministérios. Você tem o profeta Jeremias,
que pregou, profetizou para o povo de Israel, um povo duro, e era como se ele estivesse malhando em ferro frio. 37 anos de ministério, aparentemente sem resultado nenhum, do ponto de vista humano. Do ponto de vista divino, sucesso total, mas do ponto de vista humano, sem sucesso nenhum. Até ele mesmo se lastimava. Por isso que a Bíblia chama de Jeremias do profeta chorão. Lamentações de Jeremias é esse choro dele, porque aparentemente ele está ali pregando 37 anos, irmãos. É 37 anos, não é um dia, é 37 anos, aparentemente sem resultados. A gente sabe que teve muitos resultados, até pelos textos escritos, que esse resultado nos alcançou até hoje. Mas na época dele, ele pregou 37 anos sem ver resultado aparente. Aí você vê Noé pregando 120 anos, proclamando arrependimento, dizendo o que ia acontecer, dizendo que o juízo estaria às portas, dizendo que se aquele povo não se arrependesse, eles seriam pegos de surpresa pelo juízo. Mas o povo não se arrependeu. Não se arrependeu até que o dia que o dilúvio veio, Noé entrou na arca e Deus fechou a arca. Porque se Noé tivesse fechado, acho que o coração dele ia amolecer. Quando o povo começasse a gritar, ele poderia abrir a arca para o povo entrar. Mas aquela era se fechou, o próprio Deus fechou. Assim como a era da graça vai se fechar, e o próprio Deus vai fechar. Essa era que nós estamos vivendo é a era da graça. Mas vai chegar um tempo que essa era da graça vai se fechar e vai vir a era do juízo. Vocês estão entendendo, povo lindo do Senhor? Então não dá para comparar ministério. Aí você vai para Pedro, lá em Atos capítulo de número 3, capítulo 2, Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem, numa levada só. Depois, mais na frente, prega de novo, e quantas se convertem? Mais 5.000. E a igreja estoura, começa a crescer, e chega a dizer, os estudiosos chegam a dizer que a igreja primitiva chegou a reunir mais de 100.000 pessoas, mais de 100.000 crentes em Jerusalém, em Israel naquele período. Não dá para comparar ministérios, não dá para comparar, porque só Deus conhece certos propósitos, certas coisas. Você está entendendo, sim ou não? Noé pregou e ninguém se converteu. Mas a família dele foi com ele para a arca. A família dele estava com ele na arca. Obrigado, meu filho. A família dele foi salva. A família dele foi poupada do juízo. Eu quero que você seja um ganhador de almas e ganhe muitas almas para Jesus, amém? Mas principalmente a sua família, principalmente a sua casa. É a sua maior missão. Quem já viu falar aqui de Susana Wesley? Susana Wesley. Quem já ouviu falar de Susana Wesley? Quem já ouviu falar de John Wesley? Foi um grande pregador, um grande avivalista, ganhador de almas, um dos reformadores. Charles Wesley, irmão de John. Mas Susana Wesley, quem foi essa mulher? Foi uma mulher de Deus, a mãe de John Wesley, a mãe Charles Wesley e a mãe de mais 17 meninos. Ela teve 19 meninos, filhos, 19 filhos. E sabe qual era a missão dela? Lembrou? Sabe qual foi a missão dela? Instruir esses meninos, para que todos eles fossem crentes, para que todos eles fossem para o céu. Ela não foi uma grande pregadora, ela não fez muitas obras sociais fora, ela não fez muitas coisas fora. O alvo daquela mulher: minha família é de Jesus, minha família vai para o céu, minha família vai ser bênção nas mãos de Deus. E ela educou esses meninos todos no conhecimento do Senhor. Todos eram crentes, e esses dois se destacaram porque foram grandes pregadores, mas todos eram do reino. Então, ainda que você não ganhe muitos fora, ainda que você não consiga ganhar muitos fora, pela sua intercessão, pela sua oração, pelo seu testemunho, pelas palavras proféticas, pela sua fé incansável no Senhor, você vai ganhar a sua família para Jesus, você vai levar a sua casa junto com você para o céu. Você não vai para o céu sozinho, você vai levar a sua família com você. Você vai levar a sua família com você. Amém? Essa é a sua missão. Se você tem filhos, saiba que esses filhos é presente de Deus na sua vida. São joias preciosas, são preciosidade de Deus para a sua vida. Sua principal missão é criar esses meninos no caminho do Senhor.
Sua principal missão é educar essas crianças no caminho do Senhor. É forjar o caráter de Cristo nessas crianças. É ser bênção na vida dessas crianças. E essas crianças vão crescer e vão servir ao Senhor. Amém? E mesmo que houver períodos de crise da fé, porque todo mundo que foi criado na igreja já teve um período de crise da fé. Todos, ou quase todos. Não vou dizer todos, não posso generalizar. Mas quase todos que eu conheço, que foram criados na fé desde pequenininho, chegou uma fase que teve crise na sua fé. Mas a semente está plantada. E no tempo certo, Deus faz essa semente crescer, germinar e produzir os seus frutos. Amém? Então, queridos, Noé foi um pregador da palavra. Ele pregou, mas ganhou a sua família para Jesus. E eu abro esse parênteses aqui. Não compare ministério. É extremamente injusto você ficar comparando ministério, comparando uma igreja com outra, comparando um pastor com outro, comparando um pregador com outro, porque cada um recebeu de Deus um chamado, uma carga, um fardo, um desafio. E Deus não vai me pedir, por exemplo, que eu seja igual ao apóstolo Joselito, que eu seja igual ao apóstolo Renê, que eu seja igual a outros pastores. Não. Deus quer que eu faça e cumpra a missão que Ele deu a mim. O meu chamado, o meu propósito. Eu não vou ter que dar conta do propósito de nenhum outro pastor. Eu vou ter que dar conta do meu propósito, do meu chamado. Não compare ministério com outro ministério. Não compare uma igreja com outra igreja. Não compare pastor com outro pastor. É injusto fazer isso. Injusto. Você não sabe a história, o chamado, a vocação. Para que propósito Deus chamou cada um? Com que finalidade Deus chamou cada um? Com que missão Deus chamou cada um? Vocês estão entendendo, sim ou não? Deixa Deus usar cada um como Ele quer. No final, é igual aquela peça que Paty mostrou aqui para a gente uma vez. Eu te chamei para fazer isso, você está fazendo outra coisa, lembra? Exatamente, então mais ou menos isso. Noé pregou. Se a gente fosse falar, irmãos, presta atenção aqui. Do ponto de vista da mídia hoje, Noé era um fracasso. Sabe o que a maioria dos pastores dizer de Noé? Rapaz, Noé é um pastor muito fraco. Muito fraco. Qual o tamanho da igreja de Noé? Quantos membros Noé tem na igreja dele? Só 8. 8 pessoas, só 8. Mas ele cumpriu o propósito. Ele cumpriu o propósito. Então aqui observe, irmãos, porque se a gente não tiver cuidado, a gente é levado pela pressão da maioria. A gente acha que só é sucesso se tiver multidão. A gente acha que só é sucesso se a gente tiver alguma coisa, algum resultado externo para apresentar. Todos nós ficamos nessa crise, até Jeremias ficou nessa crise. Jesus estava pregando para uma multidão, era multidão. Jesus apertou um pouquinho, deu uma palavra um pouquinho mais dura. E a gente lendo esse texto nem acha duro. Mas os judeus acharam. Jesus diz: se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. A Bíblia diz que os discípulos começaram a dizer: duro é esse discurso, quem poderá escutar? E a Bíblia diz que um a um foi saindo. Jesus tinha uma igreja com a multidão. Tinha uma multidão, irmãos. Jesus chegou a reunir multidão de quase 20 mil pessoas. Uma multidão, imagine 20 mil pessoas reunidas para comer o pão e o peixe que Ele multiplicou, para ouvir as palavras de bênçãos que Ele liberou. Mas quando Ele apertou um pouquinho, chamou para o compromisso, apertou no discipulado, a Bíblia diz que a multidão vazou. Só ficou 12. Só ficou 12, os 12 de Jesus. Aí Jesus olha para os 12 e pergunta: e vocês também não vão? E aí Pedro se levanta, né? Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para quem iremos nós? Então, se você fosse julgar o ministério de Jesus pelo número de multidão, você vai dizer: ei, rapaz, Jesus se queimou. Para que Jesus falou um negócio desse? Ele não podia ficar com a multidão aí, 20 mil pessoas, rapaz, públicozão maravilhoso, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo comendo sanduíche de atum.
Não é verdade? Pão e peixe, né? Sanduíche de atum. Isso aqui fica por minha conta. O sanduíche de atum fica por minha conta, né? A gente poderia dizer isso. Mas Jesus pregou mais firme, chamou para o compromisso, chamou para o discipulado, porque enquanto ele estava ministrando pão e peixe, ministrando palavra de bênção, o povo estava ali. Mas quando ele chamou para o discipulado, quando deu uma palavra mais firme, quando ele chamou para o compromisso, se você não comer da minha carne, se você não beber do meu sangue, você não tem compromisso comigo, você não pode ser meu discípulo, você não pode ser um comigo, a multidão vazou. E Jesus ficou preocupado com isso? Não. Ele chega a dizer para os discípulos: e vocês? E vocês também não querem ir com os outros, não? Para quem iremos nós, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Então, se você fosse julgar o ministério de Jesus nessa fase, você ia dizer: rapaz, que vacilo Jesus cometeu. Estava uma multidão e agora só tem 12. Imagine uma multidão com Jesus e agora só tem 12. A igreja de Jesus mingou. Tinha uma multidão, agora só tem 12. Tinha uma multidão, agora só tem um gatinho pingado. Irmãos, não julgue pela aparência. Não julgue pela aparência das coisas. É só você ler as 7 cartas da igreja de Apocalipse. Leia lá. Leia lá que você vai ver. A única igreja que recebeu elogio foi quem? Quem lembra? Quem lembra? A única igreja que recebeu elogio? Filadélfia. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E Sardes, Jesus disse: você tem nome de que está viva e está morta. Então nem tudo que parece estar vivo, está vivo, irmãos. Nem tudo que parece estar vivo, está vivo. Não julgue pela aparência. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não julgue pela aparência das coisas. Não compare ministérios. Não compare pastores. Não fique preso pela visão midiática de que só é bênção se tiver multidão. Pode ser bênção tendo multidão, como o ministério de Jesus teve multidões. Mas teve um momento no ministério de Jesus que ele estava só. E quando foi para o Getsêmani, só estava ele mais 3. E quando foi para a cruz, ele estava sozinho. Porque tem momento na vida de um servo de Deus que ele vai estar só, mesmo rodeado de multidões. Então não julgue pela aparência das coisas, irmãos. Não compare ministério. A Bíblia diz que Noé pregou durante 120 anos. Durante longos 120 anos. Do ponto de vista humano, Noé é um pregador fraco. Noé não sabe pregar. A oratória de Noé é muito ruim. Noé não sabe fazer um esboço. Noé não tem uma boa homilética. Noé não tem uma boa oratória. Noé não sabe fazer uma boa exegese. Noé não sabe fazer uma boa hermenêutica. Noé não sabe pregar direito. Noé é muito fraco na pregação. Não converte ninguém. Noé não tem unção. Noé está pregando 120 anos, não se converte uma alma. Noé não tem unção. O Espírito Santo não está em Noé. Imagine. Mas a Bíblia diz que Noé entrou na galeria dos heróis da fé. Porque aquilo que é exaltado para o homem não é exaltado, nem sempre é exaltado diante de Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Noé ganhou a sua família para Jesus. E eu quero profetizar essa unção de Noé na sua vida. Você vai ganhar a sua família para Jesus. Todos da sua casa serão crentes, serão salvos e vão para o céu. Todos da sua família estarão na arca. Mesmo que você não ganhe outras pessoas, você vai ganhar os da sua casa. Você vai ganhar outros também, mas principalmente os da sua casa. Amém? Então a Bíblia diz que Noé, ele pregou e poucos, não foram muitos. Poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos. Apenas 8 foram salvos. Mas a família dele estava lá. Ele ganhou a esposa, ele ganhou os 3 filhos, Sem, Jafé e Cã, e ganhou a mulher dos filhos, né, as noras. Estava lá na arca. Não foi fácil não, viu? Ele levou 120 anos para convencer esse menino aí. Não pensa você que é fácil ganhar família, não, que não é. Às vezes demora tempo. Mas você tem que perseverar. Amém? Você tem que perseverar. Você está achando difícil que você está orando pelo marido já há 2, 3, 4, 5 anos, 20 anos, como eu contei o caso da irmã? Noé foi 120 anos.
para conquistar a família. Não importa quanto tempo leve, você vai conquistar a sua família para Jesus. Não importa quanto tempo leve, você vai conquistar a sua família para Jesus. Quem recebe isso? Diga comigo, não importa quanto tempo leve, eu vou conquistar a minha família para Jesus. O Espírito Santo vai me usar. Diga assim, o Espírito Santo vai me usar para conquistar a minha família para Jesus. Ele diz, 8 pessoas foram salvas através da água, a água do dilúvio. Aí ele diz, a qual, que é uma referência à água, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então Pedro está dizendo agora que essa água do dilúvio, que foi através dela que eles foram salvos, que observe, a mesma água que foi juízo para uns, foi salvação para a família de Noé. Entendeu? A mesma água que trouxe condenação para uns, trouxe salvação para a família de Noé. Porque ele estava na arca. Estando na arca, a água é salvação. Fora da arca, a água é juízo. Ele diz, essa água representa para nós hoje o quê? O batismo. Esse batismo que também vos salva. Agora entenda o que ele está dizendo aqui. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, ele está dizendo que o batismo salva, não no sentido de que o ato em si nos salva. No sentido de que a gente toma um banho ali e é lavado do pecado pela água. Não, mas no sentido de que agora, por causa da ressurreição de Jesus, nós recebemos uma boa consciência para com Deus, ou seja, a nossa consciência foi lavada pelo sangue de Jesus, nós somos purificados no sangue de Jesus, nós somos transformados pelo sangue de Jesus, e por causa da ressurreição de Jesus Cristo, nós passamos a ter essa boa consciência, porque agora o diabo não pode nos acusar mais, porque nós somos justiça de Deus em Cristo, pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Ele continua, verso 22, o qual, depois de ir para o céu, o qual aqui é Jesus, tá? Uma referência a Jesus. Depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Jesus foi ao céu. Ele está sentado à direita do Pai. E está sujeito a Jesus os anjos, os principados, as potestades, os poderes. Nessa temática de sofrimento do cristão e de Cristo, terminando com esse tom de vitória, mostra que aqueles que sofrem por causa da justiça, que aqueles que sofrem por serem fiéis a Deus, que aqueles que sofrem por sua consciência do chamado e do propósito, e permanecem perseverantes, permanecem fiéis, serão honrados pelo Senhor. Assim como Cristo, depois de passar pelo que passou, a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus, que ele subiu aos céus, e que está sujeito a Cristo todo o principado, potestade e domínio, e poderes, porque Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, ele foi honrado pelo Pai. Persevere, irmão, persevere, irmã. Mesmo que você está sofrendo por amor à justiça, mesmo que você está sofrendo, está sendo provado, está sendo humilhado, está sendo caluniado, pessoas estão falando mal de você, pessoas estão inventando mentiras com o teu nome por causa da sua fé, persevere. Ah, pastor, mas está demorando tanto. Lembre que Noé foi 120 anos. A Bíblia já coloca esses extremos, irmãos, que é para a gente nem reclamar. Eu tenho certeza que ninguém aqui está sofrendo 120 anos, porque você não tem isso de idade. Mas Noé sofreu ali na carne, pregando 120 anos, sendo caluniado, sendo humilhado, as pessoas fazendo chacota dele, não vendo aparentes resultados, mas ele perseverou. Jesus passou pelo que passou e perseverou, e Deus o honrou. Então, nessa temática de sofrimento, o capítulo 3 termina com um tom de vitória. O capítulo 3 termina nessa temática de sofrimento com um tom de vitória. De vitória. Como o nosso Senhor Jesus Cristo venceu, se você perseverar em Cristo Jesus,
se você permanecer fiel ao Senhor, apesar de todos os sofrimentos, batalhas, lutas, provações, perseguições que você está enfrentando, você também vai vencer. O Senhor vai honrar a sua fé, vai honrar a sua integridade, vai honrar o seu testemunho, vai honrar a sua vida. O Senhor vai honrar e você precisa crer nisso. Não importa quanto tempo demore, mas Ele vai honrar. Amém? Nem que seja na eternidade, mas Ele vai honrar e você precisa crer nisso. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos buscar a presença do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus.